Bom, bem-vindos então à terceira parte da aula. Espero que seja a última. Então, toda e qualquer mistura homogênea, homo de igual, também é chamada de solução. E ela é formada por solvente e por pelo menos um soluto. Para soluções aquosas, ou seja, feitas de água, a água sempre será o solvente. E por ter a capacidade de dissolver muito bem diversas substâncias, também pode ser chamada de solvente universal. Então a água ela é chamada, todo mundo conhece ela como um solvente universal. Solvente é alguma coisa que vai diluir uma outra substância. Tá? Então a água tem essa propriedade, essa característica que ela dilui muito bem várias outras substâncias. Se você colocar açúcar no copo e mexer, o açúcar vai ser dissolvido pela água. Se você colocar sal na água, o, o sal ele vai ser dissolvido pela água também. Tá? Então a água é considerada um solvente universal. Mas vamos entender melhor o que é isso aqui. Ó. Então, uma solução. Solução, se você misturar a água com suco de limão com açúcar, você vai ter uma solução. Isso é chamado de solução em química, tá? É claro que você vai ter uma limonada, mas em química, quimicamente falando, isso é uma solução. Aí para você ter essa solução aqui, ó, solução de limonada, por exemplo, o que você precisou para ter essa solução? Você precisou ter água. Deixa eu marcar aqui. Com a fórmula química da água, H2O. Você precisou ter a água, que é o solvente. A água é um solvente universal. Quando você tem uma solução aquosa, olha só, a água sempre será o solvente, ok? E você tem o soluto. Aí o soluto pode ser o suco de limão, pode ser o açúcar, pode ser qualquer outra coisa que você vai diluir ele em água. Nesse caso aqui, né, imagine que isso aqui é açúcar, grãos de açúcar. O grão de açúcar ele vai se chamar de soluto. A água é chamada de solvente. Se esse soluto for diluído muito bem no solvente, então nós temos uma solução. Ok? Ó, a capacidade de uma substância dissolver outra é chamada de solubilidade. Se eu coloco açúcar na água, a solubilidade do açúcar é bastante alta, porque ele vai ser totalmente diluído, dissolvido na água. Se eu coloco sal na água, o sal também tem uma alta solubilidade, tá? Porque ele vai ser muito bem dissolvido, diluído na água. Imagine agora se você colocar areia na água. Se você agitar essa areia sem parar, ela vai ser dissolvida ou diluída na água? Não vai. Então a areia ela tem uma baixa solubilidade. Então quando a gente fala de solubilidade, a gente fala de uma alta ou de uma baixa ou de uma média, né? Na verdade existem cálculos para isso, mas não é objetivo agora vocês aprenderem cálculos sobre solubilidade. Então olha só, pega sal, coloca na água, o sal vai ter uma alta solubilidade e vai dissolver na água. Bom, quem é quem aqui nesse caso? Olha só. Aqui nós teremos, né, se eu misturar sal com água, eu vou ter uma mistura de água e sal. Quem é quem? Sal é o soluto, a água é o solvente, e essa mistura de água com sal ela é chamada de solução, certo? A apostila traz assim, ó, na mistura de água com açúcar, por exemplo, a água é o solvente e o açúcar o soluto. Então eu trouxe a imagem aqui que está na apostila, né? Ó, eu tenho água,
A água sempre é o solvente, solvente universal, tá? Universal, quando ele está falando de universal, está falando do universo, ok? Tá adicionando aqui, ó, açúcar, pode ser sal, pode ser qualquer outra coisa. Esse componente aqui, ele é chamado de soluto, tá? A junção do soluto com o solvente forma a solução. E aí a gente viu que se for sal ou açúcar aqui, a solubilidade desses dois componentes é bastante alta, tá? Então eles vão ser totalmente dissolvidos ou diluídos aqui pela água. Se isso aqui fosse areia, a areia tem uma solubilidade bastante baixa, né? Então a areia não é dissolvida nem diluída pela água. A areia ela vai se acumular aqui no fundo. Gente, imaginem se a areia fosse solúvel, se ela tivesse uma alta solubilidade, a gente não teria praia. Não teria praia, não teria areia na praia. Seria rocha, pedra pura, tá? Outro exemplo de solução, olha só, é a mistura de água com os sais presentes na água do mar. Nesse caso, os sais dissolvidos da água correspondem aos solutos, ok? Não precisa ser só água do mar, pode ser água de rios, de lagos também, né? A água sempre solvente universal. Os sais que estão dissolvidos na água são os solutos. Isso aqui também vale para a água mineral que você bebe, igual o rótulo da garrafa ali de 20 litros que eu mostrei para vocês. É cheio de elemento químico. Aqueles elementos químicos são chamados de soluto. A água é o solvente. A junção dos dois é a solução, okay? Quimicamente falando. Então, ó, quando os solutos se dissolvem completamente na água, dizemos que são solúveis, né? É aquela coisa de solubilidade. Então, se eu tenho um soluto aqui, ó, um elemento químico que vai dar a cor azul, junto com a água, que é o solvente, né? Solvente universal, eu vou ter uma solução, ok? Olha essa solução. Eu estou colocando esse elemento químico azul aqui, qualquer um elemento químico aqui que seja azul, por exemplo. Coloco na água. Se diluiu completamente, olha só, se a gente não está vendo nenhuma pedrinha dessa azul aqui no fundo, ou suspensa aqui, ou no meio, esse soluto aqui, ele tem uma alta solubilidade, ele é solúvel, tá? Ele foi completamente diluído pela água. E além disso, olha só, nós aqui temos uma mistura homogênea, que é tudo igual, né? A gente não consegue ver fases diferentes. A gente não consegue ver uma camada de água transparente e uma outra camada de água azul. Tá tudo azulado. Então é uma mistura homogênea de somente uma fase, isso aqui. Olha aquela ideia. No entanto, há algumas substâncias que não se dissolvem completamente na água. É fácil perceber, por exemplo, que a água não é capaz de dissolver a areia da praia. Quando isso ocorre, as substâncias são consideradas praticamente insolúveis em água ou têm uma baixa solubilidade, como eu havia dito para vocês, né? Então peguem areia e coloquem numa água para vocês verem, num copo com água. A areia vai ficar boiando? Não, a areia vai ficar no fundo, ela vai se decantar, tá? Isso aqui é chamado de decantação. E a areia ela é insolúvel, por mais que vocês agitem isso aqui, ó, a areia nunca vai se solubilizar, tá? A água não consegue solubilizar a areia, tá? Nesse caso, né, quem que é? A água sempre é o solvente universal. A areia seria o soluto. Isso aqui, a água com areia, é uma solução. Só que isso aqui é uma mistura heterogênea, porque é uma mistura que a gente consegue ver duas fases, né? E é uma mistura hetero diferente, olha só. Não está diluído, então não é uma mistura homogênea. Fase 1, representado pela água aqui, ó, transparente. Fase 2, representado pela areia no fundo aqui do copo. Mas olha que interessante também, ó. O óleo também é insolúvel em água. Observe na imagem a mancha de óleo quando ocorre um derramamento de petróleo no mar. A gente sempre vai ter óleo
separado da água. O óleo não tem uma... O óleo tem uma baixa solubilidade. Ele é insolúvel, assim também como a areia. E ele se separa da água. Então, ó, a combinação de água do mar, óleo e areia corresponde a uma mistura heterogênea, como eu já tinha falado ali para vocês, só no caso aqui da água com areia, né? Formada por 3 fases. Ah, professor, mas você tinha dito 2. Não, ó, essa aqui tem 2, tá? É água e areia. Aí se você coloca óleo, que também é insolúvel em água, olha o que acontece. Você vai ter uma camada só de óleo, uma camada só de água e uma camada só de areia. Então agora eu tenho 3 fases, ó. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, ó, a areia que vai se depositar no fundo do mar ou do copo, né, aqui, a água do mar e o óleo que fica na superfície da água, certo? 3 fases, 3. Solução não, mistura heterogênea, diferente. Mas por que isso ocorre dessa maneira? Por que o óleo fica em cima, a água fica embaixo e a areia fica no fundo? Por que a areia não está em cima, o óleo embaixo, né? Ou vice-versa? Por causa disso aqui, ó, devido à diferença de densidade entre esses componentes, tá? Por ser mais densa, a areia fica abaixo e o óleo, por ser menos denso, fica acima. A densidade é uma propriedade, é uma característica da matéria que relaciona a massa e o volume de um material ou de uma substância. Um material flutua sobre o outro se sua densidade for menor, ou seja, se ele for menos denso, tá? Então, para essas relações de densidade aqui, também a gente sempre utiliza a água para saber quem é mais denso, quem é menos denso. Então, a gente considera a água com uma densidade de 1, né? A areia, por exemplo, ela tem uma densidade de 1,5. Então, ela tem uma densidade maior que a água. Então, ela vai afundar. O óleo tem uma densidade de 0,8, que é menor do que 1, né, que é menor do que a densidade da água, então vai ficar boiando na superfície, ok? Então, ó, a reprodução dessa mistura em laboratório confirma a disposição dos seus componentes em 3 fases distintas. Fase 1, areia, que tem uma densidade maior, digamos que a areia tem uma densidade de 1,5. A água tem uma densidade intermediária, a densidade da água é sempre 1, tá? E o óleo, densidade menor, densidade do óleo normalmente é 0,8. Então, ó, areia, densidade maior, fundo. A água, 1, óleo, 0,8. Se eu colocasse aqui suco de limão, o suco de limão tem uma densidade de 1 também, então daí por isso que mistura, tá? Se tem a densidade menor ou maior, aí separa. Então isso é uma mistura heterogênea constituída por 3 fases. Considerando o aspecto visual, ou seja, a aparência, o critério para classificar uma mistura como homogênea ou heterogênea é o seu número de fases. No exemplo anterior, a mistura areia, água e óleo é considerada heterogênea por ter mais de uma fase. Homo igual, hetero diferente, tá? Ó, mistura heterogênea. Uma mistura que tem diferentes componentes. Tem 3 componentes. No entanto, é necessário cuidado ao se utilizar esse critério de classificação, pois a olho nu há misturas heterogêneas que aparentemente têm um aspecto uniforme, que aparentemente têm um aspecto homogêneo, tá? Ou seja, uma única fase. É o que ocorre com o sangue. Então, quando a gente se machuca e sai sangue, a gente olha aquele elemento ali vermelho, né? Parece que é um negócio homogêneo, assim, que não tem nada. Mas não, o sangue ele é heterogêneo. Ó. Só é possível afirmar que o sangue é uma mistura heterogênea, ou seja, que tem mais de uma fase, ao observá-lo no microscópio óptico. Então isso aqui é uma imagem no microscópio do sangue. No sangue a gente tem várias células, vários tipos de células, tá?
Mas olhando no microscópio que a gente vai conseguir ver essa diferença? Não muito bem. A gente tem que usar um equipamento de laboratório chamado de centrífuga, que é isso aqui, ó. As fases do sangue podem ser confirmadas com o auxílio de uma centrífuga. Nesse aparelho, os componentes da mistura se separam devido à diferença de densidade. A parte sólida se deposita no fundo e a líquida fica na superfície. O que faz? Coloca o sangue aqui nesse instrumento que tem esses frascos aqui, fecha essa tampa, isso aqui vai girar em alta velocidade, mas muito, girar, pode ser assim, por pouco tempo, por 5 minutos, tá? Mas isso aqui gira muito rápido, esse equipamento aqui chamado de centrífuga. E aí quando ele vai girar, ele vai fazer isso. Quando você coloca o sangue, ele tá assim, ó, totalmente vermelho. Depois de 5 minutos girando em alta velocidade aqui, aí vai ocorrer a separação, ó, separação de fases. Aí por isso que a gente fala, ó, o sangue é uma mistura, é uma solução heterogênea, composta por duas fases. Na verdade são 3 fases, tá? A gente aqui em cima tem uma outra fase do sangue que a gente não está vendo, que ela é bem transparente. Aqui assim eu teria uma outra fase. Então são 3 fases. Beleza? Então é isso, gente. Um abraço.